Saravá Umbanda, Saravá povo de Umbanda. Vamos falar um pouco hoje sobre mediunidade. Essa história. Estou incorporado? Sou eu que estou fazendo os movimentos? É o guia? Sou eu que estou pensando isso? É o guia? E esse monte de inseguranças que geram na cabeça, principalmente dos médios mais novos de Umbanda. Então no vídeo de hoje a gente vai falar especialmente sobre isso. Acompanha aí. Bom, galera, em geral, quando a gente entra pra Umbanda, a gente vai numa gíria, escuta o atabaque, arrepia o corpo, sente como é lindo, se apaixona, fica todo encantado com a Umbanda, logo depois é convidado para participar e começa a vir nas gírias de desenvolvimento, ou nos trabalhos de desenvolvimento, e aí começam a surgir inseguranças, você se baseia. É muito comum você se basear no médium mais velho, que vê, que fala com tanta fluidez, o guia fala por ele com tanta fluidez, e você fala, eu não sou para isso, eu não sirvo para isso, eu acho que eu estou mistificando, tem hora que eu penso que sou eu, tem hora que sou eu que estou fazendo, não é? Bom, antes de mais nada, antes de responder qualquer pergunta, antes da gente conversar sobre isso, falar que isso é absolutamente normal e acontece com cada 10 médium, 12 passam por isso, principalmente no comecinho, mas isso não deixa de acontecer mais para frente, quando você for conhecer entidades novas, linhas novas que forem chegando. A gente vai explicar o porquê disso e falar um pouco sobre isso hoje. Mas sobre a pergunta, sou eu, é o guia? Eu posso dizer com clareza, é os dois. Ah, mas se é os dois eu interfiro na comunicação? Você interfere na comunicação. E esse é um dos grandes motivos e da importância de você estudar e estar preparado. Mas não você estudar porque você vai fornecer conteúdo enquanto o guia estiver trabalhando. Mas como você é o dono do corpo, você está no controle da incorporação o tempo todo. Quanto mais conteúdo você tem, quanto mais capacidade você tem no seu cérebro de articular e entender o que está acontecendo, mais facilidade esse guia vai ter de falar. Mais ele vai ter de acessar informações e colocar a visão dele passando por você. Mas vamos lá para não ficar confuso. Partindo do princípio então que é os dois, a gente vai ter o que o meu babalorixá costuma chamar de café com leite. Vocês desculpem um barulho aí do ônibus passando e tal. Eu tô aqui no playground no meu prédio agora gravando e dividindo um pouquinho do meu sangue com os pernilongos aqui da grama. Então a gente vai ter o que a gente chama de café com leite. Se o médium tá firme, tá forte, essa mistura vai ser, digamos que o espírito seja o café, essa mistura vai ser um café escuro, né? Um pouquinho de leite ali. Se ele está bem firmado, está bem estudado, já está com as inseguranças vencidas. E essa mistura vai gradativamente conforme você vai sendo inseguro ou não mais. Mas por que isso é absolutamente normal? Há uns tempos atrás, o muito comum que se falava na Umbanda, até para que se tornasse veracidade as incorporações, era que os médiuns eram inconscientes. Eu não estou duvidando, não estou falando que não era. Hoje em dia, eu já tenho uma caminhada boa aí, que eu já estudo desde muito jovem. Eu não conheci nenhum médium inconsciente. Eu conheço semi-inconscientes, conheço, como já aconteceu comigo, pessoas que acabam ficando num determinado processo, numa determinada entidade, principalmente com orixá, às vezes, que ficam um período inconsciente, mas não 100% inconsciente. Isso não acontece. Bom, mas isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é ótimo. Por quê? Porque você aproveita dos ensinamentos que os guias vão passar. Se ser Cambone é sensacional, que você está do lado, está acompanhando, vendo e podendo sacar as ideias que o guia está passando para os consulentes que estão chegando, imagina se ele está falando por você, através de você. Então a grande função que a espiritualidade encontrou para que os médiums sejam conscientes é isso. Mas significa que não tem veracidade na comunicação? Significa que o guia não está passando? Não. Tem veracidade sim. Com o tempo você vai se aprimorando.
E as palavras vão passando da sua cabeça para a boca sem que você nem sequer tenha tempo hábil, milésimo de segundo, para você raciocinar sobre isso. Mas isso é um treino, demora. Assim como a mediunidade, o estudo da mediunidade, ele estou dando uma ajeitada aqui que os pernilongos decidiram fazer com que eu participe da coleta de sangue aqui, do banco de sangue, por conta deles mesmos, não me consultaram. Vamos lá. Vamos entender o processo, o mecanismo da mediunidade. O corpo é seu. Sempre vai ser seu. O domínio sempre vai ser seu. O controle sempre vai ser seu. Poxa, mas eu vejo lá no terreiro que um amiguinho dança diferente, né? Fala diferente, faz coisas que normalmente não faria. Sim. Os guias a gente vai aprimorando esse namoro, digamos assim, essa afinidade energética com o guia, a tal ponto que isso vai acontecendo. Mas vamos dar um exemplo, vamos fazer uma analogia simples. Imagina que você ganhou um carro. Esse carro, pela analogia, será o seu corpo. Você ganhou esse carro e você começa a aprender a dirigir nele. Vai sair, a marcha engasga, não vai, você começa a cuidar dele, você começa a andar, você começa a perceber que cai bem ali um insufilme, cai bem um farol diferenciado, um banco de couro, e você vai tratando dele, você vai passeando com ele, você vai andando com ele, e isso vai por 15, 20 anos da sua vida, você dirigindo aquele carro. Do nada, você descobre que outra pessoa pode dirigir aquele carro, sozinha, não, junto com você. Mas e aí? Como é que vai dirigir esse carro? Você não vai deixar. Você que está acostumado a dirigir ele, levar para todo lugar. Então, o primeiro princípio ali, o primeiro namoro, senta no banco do passageiro. Então, vamos supor, uma linha de baiano. O baiano senta ali do seu lado no banco do passageiro e você começa a sentir as sensações, você começa a se sentir no transe mediúnico. Vão passar alguns pensamentos, você vai sentir vontade de rir, às vezes de mexer um braço, alguma coisa, mas você está ali no controle, você não admite, em hipótese alguma, que alguém assuma o controle. Isso é tudo inconsciente que eu estou falando, tá, gente? Você até se esforça, tá ali de olhinho fechado, escutando o atabaque, arrepiando, tá tudo certo. Com o tempo você começa a trocar uma ideia ali, mental, com guias, a conversa tá boa, você já está dirigindo de forma automática e ele está ali do seu lado ainda, né? Mentalmente vocês estão conversando e tal. Daqui a uns tempos o guia pede para segurar o volante, mas ele está sentado no banco do passageiro ainda, e você solta o volante e deixa ele segurar o volante, e ele vai fazendo, vai fazendo as curvas, vai indo devagarzinho, mas você está ali, qualquer coisinha você já, segurando o volante de novo. Depois de um tempo você descobre que dá para ter muita segurança dele pilotar. Aí o que você faz? Você pula para o banco do passageiro. Esse já é um estágio dos médios mais avançados. Eu estou usando essa analogia, gente, para poder exemplificar, porque isso é quase abstrato, isso muda muito de médium para médium. Não se preocupe, não tenha insegurança de achar que é você ou que não é. E depois que ele assume a direção, você sempre vai estar com a mão no freio de mão. Então é muito comum, até em médiums já que estão experientes, acontece alguma coisa errada, você assume. O legal é quando você já está bem sintonizado, bem aquelas incorporações que você vê assim, 100% funcionando, a comunicação está plena, o olhar tem até, eu esqueci o nome dela, tem uma palavra científica, mas que não vai importar, o nosso papo é informal aqui, o nosso papo é para esclarecer, principalmente para a galera nova que está passando por isso, está entrando na Umbanda, mas tem um nome científico que até a feição do rosto muda, vocês já devem ter percebido isso. Isso tudo vai de acordo com o médium, vai se sentindo seguro e vai se sentindo à vontade, mas você sempre vai estar ali no controle. Mediunidade, falar de mediunidade é extremamente abstrato, né? Porque é de cada um, é de cada consequência, mas a coisa mais legal que tem é você saber que você ser consciente vai te deixar com uma ferramenta ótima de você prestar atenção no que está acontecendo, né? A incorporação está acontecendo e você consegue estar ali na janelinha, sentadinho, prestando atenção, e a coisa vai fluindo. Isso daí, com o tempo, se consegue sim. Outra coisa que eu vou falar, não fiquem se julgando tanto, se deixando levar tanto pelo lado de que se escuta muito, marmotagem, mistificação, animismo para os irmãos kardecistas, né? Vamos falar muito em animismo. O que acontece?
Vamos analisar, eu não vou falar de pessoas que têm essa intenção. Existe isso? Existe. Existe pessoas que fazem, forçam a barra? Existe. Existe pessoas que não estão legal no dia, às vezes o olhar do sacerdote, o olhar do pai de santo deixa escapar, percebe que a pessoa não está muito bem, deixa atender e a pessoa dá uma forçadinha na barra? Existe. Não vou falar disso, não é minha função. Minha função é falar de você, que fala assim, pô, eu sou o mais honesto possível, eu sou o mais sincero possível e tô sentindo que a coisa não tá fluindo, isso daqui não é pra mim. É sim, tenha fé, continue, mediunizar, incorporar é igual qualquer outro tipo de atividade, você leva tempo para desenvolver. Para emagrecer você leva um tempo, você vai fazendo dieta. Na academia, se você quiser ganhar um corpo, desenvolver também. Na faculdade também, para você aprender alguma coisa. E a mediunidade não é diferente, requer disciplina, esforço e dedicação. Agora, leve em consideração, você saiu de casa, tomou o seu banho, fez o seu preceito, colocou a sua roupinha branca, foi pro terreiro, você saiu de casa com a intenção de mistificar, de enganar alguém? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza absoluta que não. Que a sua função é se desenvolver o melhor possível. E você se conhece como ninguém, você sabe que não está mistificando. O que acontece é que a gente puxa tanto freio de mão, a gente fica esperando provas da espiritualidade para saber se o que a gente está fazendo é de verdade ou não. A gente fica esperando que brote uma imagem sensacional, que você enxergue ali na sua frente. E o negócio com a espiritualidade é um namoro. É uma conexão mental que você vai ganhando, que você vai percebendo. Parece assim que falando, mas eu agora mesmo, eu estou aqui gravando esse vídeo com vocês, eu tenho certeza que eu estou sendo mediunizado. Eu estou recebendo intuição, eu estou recebendo apoio do pessoal que quer falar com vocês. Isso não faz de mim nada especial, isso acontece o tempo todo na sua caminhada aí, na sua vida. A diferença é que quando você treina aí, você consegue perceber. Enquanto eu estava na ideia de fazer o vídeo, como eu ia fazer, como eu ia falar para essa galera, que termos ia usar, várias ideias brotaram na minha mente. Eu sei que elas não eram minhas antes, então eu sei que a gente está recebendo apoio e ajuda. Eu cheguei a sintonizar um pouco mais forte e percebi que tinha um amigo que sempre me acompanha, que ele desce na linha dos baianos, o seu João da Cruz estava próximo. É um baiano, ele também vem como mestre algumas vezes na Jurema. E ele estava próximo me dando intuições. Ele disse que também, quando foi encarnado, também passou por experiências semelhantes. Então me ajudou a criar essas analogias para que fique simples essa história do carro. Lembra? Quando você chegar lá, vai. E deixa pilotar, deixa a coisa fluir. Não se preocupa com os outros estão olhando, não queira fazer igual ninguém do lado. Fecha seu olho, vai para o seu mental. Eu tenho uma dica que eu adoro dar. Eu adoro conversar com pessoas que estão passando por essas inseguranças, porque eu tive muito. E eu me debatia com isso e chamava eles para conversa e pedia durante o sono, durante a noite, o que fosse, para me clareasse isso. E uma dica que eu adoro dar é a seguinte: é você com você. Não tem ninguém dentro da sua cabeça. Ninguém está vendo o que está acontecendo lá dentro, ninguém está se preocupando. Se você está dentro de um ambiente, num terreiro, ele está resguardado, ele está protegido. As energias dali do local são próprias para você mediunizar, para você incorporar. Todos os guias estão ali no apoio para que isso aconteça. Então você não tem risco nenhum energético, você não tem risco de assédio, de obsessão, pelo nome que você quiser. Você está amparado e protegido. Fecha seus olhos, e é importante, a princípio, pode parecer loucura o que você vai ouvir agora, você viajar no seu pensamento. Vão vir algumas ideias, algumas sensações, às vezes um movimento, você se vê mexendo um braço, você se vê dando um passo, você se vê dando um sorriso, você percebe que não é seu. Fecha os olhos e viaja junto com aquilo, deixa aquilo acontecer. Aí você vai falar, poxa, mas eu tô forçando a barra, tô deixando viajar. Quando você dá essa viajada, que você deixa a sua mente te levar para onde você quiser, naquele momento, sem perceber, você está deixando que a outra mente que está sob atuação no seu sistema nervoso central, em geral acoplada por um chakra, a gente chama de chakra, mas tem um outro nome mais específico que eu não vou lembrar agora, mas no nosso caso, como eu disse, é uma conversa informal aqui, não é aprofundar, mas em geral na área da nuca, próximo dali do pescoço, da nuca, ali tem uma conexão muito forte com os guias, por isso que você sente às vezes alguma aproximação por ali, mas tem vários outros pontos onde se conectam
para que o sistema nervoso central dele se conecte com o seu. A partir do momento que você começa a viajar, deixar as imagens mentais, você imagina uma lagoa, eu tô dando exemplo aqui aleatório, tá, gente? Mas você imagina uma árvore, um exemplo de um caboclo. Aconteceu comigo, eu vou contar o que aconteceu comigo. Numa das primeiras vezes que eu incorporei, eu via muito, como se eu estivesse correndo na mata. E eu fechava o olho e falava, que loucura é essa e tal. Falei, eu vou deixar viajar. Fechei o olho e eu percebi que eu estava numa velocidade absurda no meio da mata, desviando de árvore, pulando tronco. E até que a gente chegou à beira de um riacho e eu tentava entender, já puxava o freio de mão, já voltava, já era eu de novo. E na beira daquele riacho era eu, ao mesmo tempo eu estava enxergando por outros olhos. E quando eu me dei por conta, o pessoal falou que tinha acontecido uma incorporação, mas não tinha tido comunicação, tinha andado, tinha feito alguns gestos, movimentos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Deixem a mente viajar. Ali é a hora e é o local. Ali não é a hora de você estar procurando prova. Não seja você aqueles caras chatos que vão no terreiro para tentar que o guia adivinhe o que ele quer. A mediunidade é muito mais que isso. Quando você viaja junto com ela, você deixa a coisa acontecer, fluir, você vai ter provas muito mais reais, porque você vai ter visões, sensações, sentimentos, ideias, que você vai ter certeza que não são suas e vão te enriquecer muito. Portanto, o momento de entrega é aquele. Você está dentro da gira, você está sob o amparo do seu zelador, do seu pai de santo, você está sob o amparo espiritual da casa que aquele é o momento. Devagar, deixa a mente fluir, deixa viajar. Vai e faz, ninguém está reparando em você. Os outros médios têm as inseguranças dele. Mesmo aqueles que já são tarimbados aí, já tem muitos anos, têm as inseguranças dele. Isso acontece, é comum. Às vezes modifica uma linha de trabalho, às vezes modifica um guia que vinha há muito tempo, um Exu que vinha há muito tempo, um exemplo, depois muda, entra outro. Você vai se sentir inseguro. É um namoro, é uma comunicação, são energias diferentes. Uma outra pergunta que chegou pra gente também essa semana e está muito relacionada é com relação como que eu vou saber durante o dia, pela intuição, não dentro da gira ou em outros locais, que o que eu estou recebendo é intuição minha, é a minha voz interior, ou na verdade é o guia falando comigo. Há um tempinho meu amigo da moto passar aqui nos nossos estúdios rua aqui de trabalho. Então como que eu vou saber se essa voz que brotou aqui é a voz de algum guia meu, essa voz interior que a gente tem, que quando a gente pensa, em geral a gente acha que é a nossa própria voz e tal. Eu tenho pra mim que é a minha própria voz, mas cada um tem a sua aí, né? A grande pergunta é assim, em vez de eu me preocupar se essa voz é minha ou não é minha, o ideal seria a gente prestar muita atenção no que está sendo dito. Esse é o grande lance. Se eu prestar atenção no recado e em segundo plano, quem é que deu o recado, eu vou aproveitar muito mais, porque vem umas dicas, umas sacadas durante o dia aí e a gente não usa. Eu me incluo muito nisso daí, a gente não leva em consideração e muitas vezes a gente escutou aquela sacada a semana inteira, quando chega lá no dia da sua gira, que você está de frente a um outro guia de entidade, fala, ele vem e fala a mesma coisa e confirma na boca de outro aquilo que você escutou a semana inteira. E pode deixar aqui no comentário se já não aconteceu isso com você, eu tenho certeza que já. Tenho certeza. Então, durante o dia, veio aquela intuição, veio aquela coisa, presta atenção no recado. Presta atenção no que veio. Como que eu posso utilizar aquilo? Qual que é a sacada? Viaje junto com aquele pensamento, deixa aquela ideia fluir, não bloqueia ela. Eu, às vezes, vou dar um exemplo, eu estou para gravar um vídeo, eu percebo onde está a dificuldade de alguém que eu já passei, alguma história interessante que eu posso contar sobre o que aconteceu comigo, o que aconteceu com alguém que eu conheço. Quando isso começa e eu começo a perceber ideias diferentes, eu vou na ideia e presto atenção. Com o tempo, você vai descobrir que os guias têm assinatura energética. O que é assinatura energética, Leandro? Do que você está falando? Nem eu sei. Explicar a assinatura energética é eu tentar explicar o inexplicável. Você vai sentir pela energia do guia que se aproxima que você reconhece ele. Você reconhece aquela energia, sabe que é ele, pelo esse acoplamento de auras que tem, que eu te falei agora há pouco sobre esse acoplamento pelo sistema nervoso central. Alguns outros guias vêm por outros chakras, alguns, por incrível que pareça, vocês vão se espantar, nem estão no local junto com você, estão em outros locais distantes e conseguem fazer um acoplamento mental com você e conseguem trabalhar até uma noite inteira, sem estar no local.
para você ter ideia de como a nossa mente é poderosa e ainda muito desconhecida. Então, o que eu estou querendo dizer é que depois de um tempo você vai reconhecer o guia pela assinatura energética que ele vai deixar. Eu tô com uma colinha aqui para não esquecer de falar nada não, porque durante o tempo que eu fui tendo a intuição, eu fui anotando, né, pra gente não se perder muito. Galera, o principal que eu quero falar pra vocês, principalmente vocês que estão entrando agora, eu fiquei até meio chateado essa semana, soube que tem muito médium desistindo da caminhada espiritual por achar que tá mistificando, porque escutou umas besteiras que ele podia estar mistificando, que era mais ele. Realmente, na mistura do café com leite que a gente comentou agora há pouco, vai ter dias que não vai estar legal, vai ter dias que você está com alguns problemas e você se bloqueia. É absolutamente normal. Tem uma sombra que vem aqui, ó, de uma árvore aqui, ó, fica tensa, né? É bom que tampa, dá a impressão que eu tenho cabelo. Bom, vai ter dias que você não vai estar legal, não vai estar muito assim sensacional e não vai rolar. Vai ter dias que vai fluir de uma maneira que você vai se assustar, parece que a palavra nem passou pela sua cabeça antes de ir pela sua boca. Tem guias que depois de um tempo eles pegam uma afinidade tão grande com você, uma conexão tão forte, que você nem percebe. Quando você vê, já não é mais você e você está sentado na janelinha aprendendo com ele. Falar de assinatura energética, então, o que eu já falei, é um pouquinho complicado, mas é sensações e sentimentos. E definir sentimento os poetas tentam isso o tempo todo e segue abstrato. Mas você vai saber diferenciar cada um guia, cada um do seu jeito, com o tempo. Gente, a Umbanda, ela é rica, ela é plural. Eu não sou dono da verdade, estou muito longe de ser. Os vídeos que eu faço aqui é para passar um pouco da minha experiência, do que eu tenho como verdade para mim, do que eu aprendi, do que eu estudo, do que eu aprendo com o meu Babalorixá, com as aulas que ele me dá, com o que eu vou atrás, com os meus olhares, com essa mistura, né, do que eu conheço, do que eu aprendo, do que eu vivencio, é o que eu passo para vocês. E a Umbanda, ela é plural. Nós temos Umbandas que estão muito ligadas no catolicismo, nós temos Umbandas mais ligadas no kardecismo, nós temos Umbandas que são mais indígenas, mais xamânicas, nós temos Umbandas que são mais africanas, ligadas ao culto dos orixás, outras, como eu disse agora há pouco, no catolicismo ligado com o sincretismo das imagens, e todas elas sem exceção são Umbanda. Ela foi criada com base, e é uma das coisas que eu acho mais lindo, de não virar as costas para ninguém o tempo todo. Então, se dentro do seu terreiro tem orientações que são diferentes do que eu estou passando aqui, você tem visões que são muito diferentes, respeite, escute, atente. Se você está naquela casa, você tem que seguir a disciplina de quem coordena aquela casa. Mas passe isso pelo filtro, escute, passa no filtro do coração. Eu costumo falar, escutei, serviu para mim, não serviu, eu jogo aqui dentro do peito, deixo dar aquela esquentada e perceba, essa informação foi boa para mim, eu posso tirar algo de útil, eu guardo. Não serviu, não causou, não é nem questão de dúvida, eu não concordo com isso, aí eu dispenso, certo? E sem mágoa, sem nada, agradeço, dispenso e tá tudo certo. E assim que você vai montando a sua caminhada espiritual, assim que você vai moldando o seu caráter, vai moldando quem você é, a sua bagagem mediúnica monta desses aprendizados. Então, galera, o que eu quis dizer com isso? Que Umbandas são Umbandas, dentro da mesma Umbanda. Cada casa, cada lugar, cada cabeça, seu guia. Certo, galera? A Umbanda que hoje eu frequento, a casa que eu frequento, ela se chama Templo de Umbanda Estrela de Xangô. É uma casa extremamente voltada ao conhecimento. Então até os guias, quando baixam por afinidade ao nosso Babalorixá, aos guias, aos médiuns que trabalham na casa, eles vêm com a função de passar ensinamentos, de passar olhares, de passar conhecimentos. Claro que tem o tratamento lá com... Se alguém está doente, tem o passe para quem está com desassossego e tal, tem. Tudo que acontece nas outras casas de Umbanda tem também, mas o foco é ensinamento. Tem outras casas que o foco seria como se fosse um pronto-socorro. A pessoa chega lá com problema, se levanta as energias daquela pessoa, se dá novos olhares, novas visões e põe a pessoa para caminhar.
outras casas vão ter outros olhares. Porque como eu te falei, a Umbanda, ela vem de várias fontes diferentes, né? Então, aquele lance, catolicismo, kardecismo, xamanismo, africanismo, uma mistura de tudo isso. Alguns misturam o xamanismo com o africanismo, outros kardecismo com o catolicismo, e não importa, vai ser Umbanda, as linhas vão descer. Existem linhas principais que tem que descer? Não, não existe. O que existe é vontade de fazer o bem, vontade de ajudar o próximo, vontade de se ajudar e de evoluir junto com a espiritualidade. Isso que eu acho sensacional dentro da Umbanda. Então, se você foi no terreiro, se apaixonou, escutou o som do atabaque, aquilo cantou forte no seu peito, você recebeu o convite, confie em você. Eu tenho certeza que se você colocou o branco e foi lá e pé descalço no chão, você não ia querer fazer marmotagem de absolutamente, você não queria mistificar, não quer nada. Confia, deixa a mente voar, deixa devagar, escuta os recados que tem para escutar. Em pouco tempo você vai deixar o povo dirigir o seu carro aí com muita exatidão. Queria convidar vocês também, sábado agora a gente vai ter uma gira, hoje nós estamos na quinta-feira, à noite, deve ser umas 10 horas, 10 e pouquinho da noite. Sábado agora a gente vai ter lá no nosso terreiro uma gira de pombogiras. As senhoras, eu fiz um vídeo até, eu sou apaixonado pelas mulheres, a dona dos desejos, da movimentação, não só do desejo físico, carnal não, viu gente? Desejo mesmo, desejo de evoluir, desejo de crescer, desejo de sair daqui com os pernilongos estão me comendo toda, não, brincadeira. Mas o desejo pela vida, a vontade de acordar, a vontade de fluir, né? Então as senhoras estarão no nosso terreiro no sábado. Vai ser uma festa linda, maravilhosa, coordenada pela nossa mãe, Dona Sete Saias, com muito ensinamento, com muito trabalho, com muito brilho, com muito encanto das mulheres, né? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo. Algumas casas não permitem que os homens incorporem pombogiras. De novo, eu vou falar meu respeito a todas as linhas de pensamento, ainda que eu ache um desperdício isso, porque as mulheres são fantásticas e faz a gente até ter um olhar muito mais profundo sobre as mulheres e admirar ainda mais as mulheres. Então é muito intenso, não tem nada a ver com sexualidade, heterossexualidade ou homossexualidade, não tem nada a ver com isso, né? As mulheres incorporam os compadres Exus e os homens podem incorporar as pombogiras sem problema nenhum, e todas as linhas sem problema nenhum, basta você se permitir a isso, mas respeito às casas que não. Então sábado agora, gira de pombogiras, a nossa casa fica em Santo André. Quem tiver interesse de saber o endereço, manda aqui nas perguntas, manda na descrição e eu vou passar para vocês o endereço. Esse vídeo ficou enorme, já está dando quase 30 minutos. O foco agora dos nossos vídeos tem sido o Instagram, que permite só 10 minutos, então provavelmente eu vou dividir em 3 partes esse vídeo. E é isso. Se você ficou com dúvida do que eu falei, se você é médium iniciante de Umbanda, se você precisa de um help, de uma ajuda, de um esclarecimento, se você está em dúvida, se você quer saber coisas banais que podem ser para você, são muito importantes. Se eu puder passar a minha visão, meu olhar, contar uma história, eu vou ter muito prazer em contar para vocês. Tá certo? Eu acho que a gente ser irmão, quando a gente fala irmão de Umbanda, é isso. Quem tem uma caminhadinha um pouquinho maior, poder passar e poder transmitir para aqueles que estão começando. É bonito demais ver a espiritualidade florescer e os guias chegarem. Então o recadinho é esse. Chegou na gira de desenvolvimento, fecha seu olho, escuta o atabaque tocando, escuta as canções, escuta as músicas e deixa a mente devagar. Deixa a mente devagar. Você vai saber que você não vai fazer nenhuma estrepolinha muito grande, não, porque o corpo é seu e você não vai permitir. Mas também não fica grudado com as duas mãos no freio de mão e os dois pés, né, o direito e o esquerdo no freio, né? Vai com o pezinho de leve no freio ali, mas deixa a coisa fluir, que você vai se sentir muito bem e vai ser muito gratificante. Boa noite, povo do Umbanda. Salve todos. Quem gostou, entra no link aqui, entra no nosso canal, pede pro pessoal seguir, compartilha com o pessoal do seu terreiro, aquele médico que está começando agora, pede para seguir a gente no Instagram, @orixar, vai no YouTube, no canal Ter Luz, Ter Lucidez, vai ter a minha cara bonita lá, e vocês seguem que agora eu vou fazer vídeos com mais frequência. Saravá Umbanda, saravá povo de Umbanda, obrigado pela companhia de vocês até aqui, valeu.